Fala, turma! JP está de volta com vocês. Mais uma aula de Química. Todos sejam bem-vindos ao pacote de aulas de Química Geral com conteúdo de configuração eletrônica. Vamos trabalhar aqui algumas características relacionadas à tabela periódica com base na distribuição ou configuração eletrônica de quem? De Linus Pauling. Então, Linus Pauling elaborou um diagrama para distribuir quem? Elétrons. Qual que é o nome? Configuração eletrônica. Então, vamos configurar os átomos em camadas, em subcamadas, e ver aonde que esse elemento ele se localiza dentro da tabela periódica. Beleza? Porque a tabela periódica ela contém elementos químicos distribuídos em períodos e em famílias. Famílias essas que a gente chama de grupos também. Então, a importância de distribuir os elétrons é identificar, por meio dessa configuração eletrônica, a localização desse elemento químico na tabela periódica, além das características e suas propriedades físicas e químicas, tá? Então, se ele é metal, se ele não é metal, ou seja, é a classificação periódica dos elementos químicos, com base no diagrama de Linus Pauling. Galera, lembrando que o átomo possui quantas camadas? 7. A tabela periódica ela é composta por quantos períodos? As linhas horizontais, que são também chamadas 7. Tem quantos grupos verticais, né? Ou famílias? 18. Então, você tem 18 grupos e também 7 linhas horizontais, chamadas de período. No entanto, é a classificação periódica dos elementos químicos nessa tabela, tá? Periódica também, tá? Tudo relacionado com período e grupos, principalmente períodos. E eles estão agrupados em função de algumas afinidades. E principalmente o elétron de diferenciação, né? O elétron da camada de valência, que vai definir a que grupo esse elemento pertence e a que período ele também pertence. Aí essa configuração eletrônica ela é importante porque quando Bohr ele criou seus postulados relacionados à estrutura atômica, ele colocou que o átomo apresentava, né, 7 camadas. Essas camadas, por ele, foi chamada de K, pegando 2 elétrons, L, 8 elétrons, M, 18, N, 32, O, 32 elétrons, P, 18 e o Q, no máximo, 8 elétrons. Então, o que é que acontece? Quando você, ao pegar estas camadas aqui, atômicas, no modelo atômico de Bohr, e for fazer a configuração eletrônica, você vai perceber que não é 100%. Ela tem falhas, porque vai ter momentos que o número atômico vai crescer e vai faltar camadas para distribuí-los, tá? Correspondendo assim, eu falo aqui para vocês particularmente, 50% dos elementos químicos dá para se distribuir até com essas quantidades máximas aqui definidas. Quando Linus Pauling criou esse diagrama em ordem crescente de energia, que você começa a distribuir da parte mais interna para a mais externa do átomo, do núcleo do átomo, ele percebeu que esses elementos, todos se correspondem ao diagrama. Até mais, hipoteticamente, eu consigo distribuir do que os 118 elementos que se encontram na atualidade na tabela periódica. Posso distribuir 200, 300, 400, 500, né? Alguns vestibulares, algumas universidades já estão trabalhando com números hipotéticos, mas que a gente consegue utilizar também subníveis, camadas, que completem essa quantidade de elétrons, ou o número atômico no seu estado fundamental ou neutro correspondente àquele elemento químico. Tudo bem? A gente vai ver isso na prática aqui, exercitando, fazendo vários modelos.
Então, eu tenho 7 camadas ou 7 níveis eletrônicos. Por quê? Sempre com base na tabela periódica, tá? Tem 7 linhas horizontais, da primeira à sétima. Então, eu tenho que ter 7 camadas para fazer essa analogia, essa comparação lá. E que dentro das camadas ou níveis, vamos encontrar os subníveis eletrônicos ou subcamadas eletrônicas, tá? Porque eu tenho a camada e tenho a subcamada. Aí vem a próxima camada. Cada camada apresenta as suas subcamadas ou subníveis eletrônicos, de modo que complete a quantidade máxima de cada camada, de cada nível eletrônico. Por exemplo, os subníveis, nós temos aqui 4. O subnível S, ele é completo com 2 elétrons. O subnível P, completo com 6. D, 10. O subnível F, 14. O subnível G, hipoteticamente, 18. O próximo, que seria o H, eu posso colocar 22. Você percebeu que vai aumentando numa constante de 4 em 4? Né? Uma progressão aritmética de razão 4, podemos dizer isso aqui? Porque, ó, 2, mais 4, 6, mais 4, 10, mais 4, 14, com mais 4, 18, com mais 4, 22, com mais 4, 26, por diante, correto? Então, se aumenta os subníveis, hipoteticamente, vai aumentar o quê? Camadas também. Se eu tenho 7 camadas, eu passo até a 8ª, passo até a 9ª, passo até a 10ª. Por isso que a gente consegue, por esta dedução, fazer distribuição eletrônica de números bem muito maiores do que o total de elementos na tabela periódica. Certo, galera? Então, quando nós passamos aqui para o diagrama, vocês percebam que são 7 camadas, ó. Primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta e sétima. Ou 7 níveis eletrônicos. O que é que eu quero mostrar para você? Que cada camada dessa, cada nível, que são sinônimos, apresenta a quantidade máxima de elétrons aqui, já pelo modelo atômico de Bohr, quando ele determinou que o átomo apresenta 7 camadas. E quais são elas? Estão aí. Olha a primeira camada. A primeira camada, se você analisar aqui, ó, você tem a camada K com quantos elétrons? 2. Por que 2? Porque a camada K tem quantos subníveis? Um subnível. Do que tipo? S, com 2 elétrons. Você percebe que a camada K, ela tem 2 elétrons e possui um subnível S, porque ele tem, no máximo, 2 elétrons. A segunda camada, se você analisar aqui, ó, a segunda camada, onde tem número 2 e 2, você tem a segunda camada. Quantos elétrons no máximo? 8. Por quê? 2 mais 6 dá 8. Então, esse diagrama ele foi já colocado com base também nas camadas já descobertas por Bohr. E aí você percebe que tem quantos subníveis? 2. Um S e um P. Qual é a quantidade máxima de elétrons do S? 2. E a do P? 6. Soma. 2 mais 6 totaliza 8 elétrons. Tá? Terceira camada, ela tem ao total 18 elétrons. 2 mais 6 mais 10. 18. Porque vai somar os elétrons do S, que tem 2, do P, que tem 6, do D, que tem 10. 18 elétrons. Isso eu estou mostrando linearmente, tá, pessoal? Para que a gente possa analisar isso. 2, a quarta camada, ó, quarta camada em. Ao todo, somando aqui os elétrons, 32. Se você somar 14 com mais 10, com mais 6, com mais 2, vai dar 32. Quinta camada, também ela completa com, no máximo, né, 32 elétrons. O que mudou da camada anterior? Que essa é quarta e essa é quinta. Mas ambas contêm o mesmo total de elétrons. Ela suporta essa quantidade. Sexta camada, ou sexto nível eletrônico. Se você analisar comigo aqui, dá 18. S2, P6, D10. Soma todos. 18. Sétima camada, Q.
S2, P6. Somando, dá 8 elétrons. E assim, ó, hipoteticamente, a gente passaria a ter aqui o 8S2. Só que o quadro aqui acabou, certo? A gente deixa para próximas aulas. Aí, o que é que eu quero mostrar para vocês? Esta é uma ordem de distribuir os elétrons crescente. Uma ordem crescente. Você começa sempre aonde? No 1S2. É o ponto de partida para toda a distribuição. E você vai seguindo essas setas nas diagonais, de modo que totaliza o número atômico, a identidade química do elemento, tá? Então, o número atômico, ele representa, ele identifica o elemento. É o RG que eu costumo dizer de cada elemento químico. Você tem um CPF, um RG, tem os documentos, tem números que não são iguais aos meus. Assim são os elementos químicos que contêm seu número atômico, né, em ordem crescente, dispostos lá na tabela periódica, que não repete ao de ninguém. Então, você vai lá, cálcio, zinco, hidrogênio, flúor, urânio, cada um desses elementos tem suas particularidades, tem seus números a identificados. Da mesma maneira, a forma que você vai distribuir aqui os elétrons não é na linha, colocando linearmente. Você vai colocar um S2 e vai descer sempre nessas setas da diagonal, levando vocês a uma ordem crescente, que o elétron, ele tem camadas e subcamadas. Quando ele recebe energia, né, no modelo de Bohr, eu sempre friso isso, quando ele ganha energia, o que é que ele faz? Ele salta. Tá? Ele salta de uma camada que é mais interna para uma camada mais externa, com esse ganho de energia. Então, ele se excita e dá saltos quânticos, fazendo com que vá para as próximas camadas externas. E quando ele emite essa energia na forma de onda eletromagnética, denominada de fótons, o que é que ele vai fazer? Ele vai retornar à sua camada de origem. Então, ele sai da externa e volta para a mais interna, porque ele está emitindo ondas eletromagnéticas, tá? Fóton. E quando ele ganha, quantum. Então, ele salta. Então, tem esses saltos de camada em camada, até ter uma energia suficiente para saltar e energia para retornar à sua camada de origem. Com isso, eu trago como exemplo os fogos de artifício. Beleza? Os chamados foguetes aí do final do ano aí. E aí, queridos, então, obedeça essas setas aqui, ó. Primeira, aí pontilhado, volta, 2S2, sobe no pontilhado, 2P6, 3S2, volta no pontilhado e começa no 3P6, 4S2. E assim eu quero mostrar que você consegue percorrer o diagrama de Linus Pauling, colocando os elétrons em ordem crescente de energia. Tá? Com isso, você tem os subníveis e os níveis eletrônicos, eles nascem, né, a partir da distribuição de elétrons. Agora, essas são as quantidades máximas de elétrons. Não quer dizer que a N vai sempre pegar os 32. No máximo 32. Pode pegar 14, pegar 18, pegar 16. O que não pode pegar é 33. Tá? Mas pode pegar de 1 a 32. E assim as demais camadas, tá, pessoal? Quando eu falo máximo, é aquele limite máximo dali para trás. Correto? Essa é a colocação. Então, quando se fala em distribuição ou configuração eletrônica, nós temos que retomar esta parte aqui, sempre buscando a configuração eletrônica. Vamos fazer alguns exemplos aqui para vocês acompanharem como que a gente aplica a distribuição eletrônica. A distribuição eletrônica, segundo o diagrama de Linus Pauling, numa ordem crescente de energia. Por exemplo, o cálcio tem uma identidade de número atômico 20. O que é que você vai fazer? Eu sugiro que você monte um diagrama, olhe sempre para ele para treinar e comece a obedecer essa ordem que você vai ver agora. Essa ordem que você tem. Dá uma olhada lá. Primeiro você começa um S2, correto? Então você tem um S2. Depois, 2S2.
2P6. Tem mais alguma coisa na frente do 2P6? Não tem. Então, você vai ter aqui 2P6, ó, para onde? A setinha te levando. 3S2. Então, você vem para o 3S2. Sempre com a diagonal, para você perceber que não entra mais ninguém nessa diagonal. 3S2. E sempre somando para dar 20, tá? 2, com mais 2, 4. Com mais 6, 10. Com mais 2, 12. Está faltando 8 para totalizar o número atômico, que é a mesma quantidade de elétron no átomo neutro. Depois do 3S2, ó, para onde você vem? A setinha, ó, 3P6. 3P6. Agora a pergunta é, JP, do 3P6 eu coloco 3D10 ou eu vou no 4S2? Querido, daqui, dessa parte aqui que você chegou, ó, 3P6, você dá continuidade ao 4S2. Você não venha colocar o 3D10 na frente, porque vai estar errado. Porque a seta é a que está na diagonal. Ó, você segue 3P6, 4S2, para depois você vir ao 3D10, tá? Mas nunca coloque na linha como está aqui colocado no quadro. É obedecer o sentido da seta, das diagonais. Então, eu vou para cá, ó. 4S2. Primeira camada. Você pode fazer essa comparação aqui, ó. Primeira camada, K. Quantos elétrons na primeira camada? 2. Segunda camada, 6 mais 2, 8. Terceiro nível, ou terceira camada, 8. Quarta camada, N. Quantos elétrons? 2. Se você somar, 2 mais 8, 10. 10 com mais 18, 18. Com mais 2, 20. Então, você totaliza os 20 elétrons distribuídos em camadas e subcamadas. Tá? Então, você tem a distribuição eletrônica, tanto em subníveis, e dos subníveis você faz depois a camadas paralelas à distribuição. Olha como é que fica mais tranquilo a compreensão de vocês. K pega 2, L pegou 8, M pegou 8. Lembra que o N lá pode pegar até 18? No que a gente colocou há poucos minutos atrás, pegava de, no máximo, 18. Pegou 8. N, 32. Aqui pegou 2, tá? Então, quer dizer, esses limites máximos permitem eu fazer uma distribuição mais tranquila. Então, eu tenho 4 camadas disposta a distribuição em ordem crescente, tá? Então, quando chegar no 3P6, vamos lá no diagrama, você desce ao 4S2. Lá, 4S2. Você não venha colocar o 3D10, beleza? Aí, com isso, você tem a configuração eletrônica. Se perguntasse para vocês agora, adiantando, esse elemento ele encontra em qual período da tabela periódica? Em qual período da tabela periódica esse elemento se encontra? Você simplesmente vai dizer que ele se encontra no 4º período. Ele se encontra no 4º período. Por que, JP? Que ele está no 4º período ou na 4ª linha horizontal da tabela periódica? Porque o diagrama terminou em quem? Qual que é aqui a camada de valência? 4S2. Então, você tem a configuração eletrônica que te leva a outras características para a análise da tabela periódica. 4S2 significa que esse 4S2 nós vamos chamar de camada de valência. C.V, que é igual a 4º período, porque a camada de valência aqui, queridos, é o 4S2. E o que é a camada de valência? Olha só, a primeira coluna é o último número da primeira coluna. Não é da segunda, não é da terceira. Eu não vou olhar, não é na segunda coluna, terceira, quarta, entendeu? Para que você defina a camada de valência. Eu simplesmente vou olhar na primeira coluna, tá? Eu vou olhar na primeira coluna qual é a camada de valência. 4S2.
Então, o 4s2 é a camada mais externa. Então, diz que ele está no quarto período, ó, número 4. Se terminasse aqui, estava no terceiro período. Terminasse aqui, segundo período. Terminasse aqui, primeiro período. Aonde? Lá na tabela periódica, correto? Então, aqui você tem o quê? Uma distribuição eletrônica que determina o período desse elemento lá na tabela periódica, que depois, em outras aulas, vocês vão acompanhar comigo essa distribuição e a localização do elemento na tabela periódica. Então, apagando aqui, há um treino, né? Isso tudo é treino, correto? Então, você tem camada de valência, vou representar aqui. A camada de valência ali foi quem? 4s2. A camada de valência, queridos, é a camada mais externa. É a camada mais externa. Quem é o subnível? O subnível mais energético. Tá? Quem é o subnível mais energético? De quem? Do cálcio de número atômico 20. Se ele é mais energético, ele tem que ser o mais externo. Também. Quem é o subnível mais energético? É aquele que é mais externo. Então, houve aqui uma coincidência. Então, você vai colocar aqui também, é o 4s2. Camada de valência, 4s2. Então, o que é que a camada de valência determinou? O que é que a camada de valência determinou para você e a tabela periódica? O que é que ela determinou? O período. E o que é o período? São as linhas horizontais da tabela periódica. Quantas linhas horizontais tem a tabela periódica? 7. 7. Esse cálcio, ele se encontra em qual linha dessas 7? Dessas 7 linhas? Qual é a linha que esse elemento se encontra? Você já sabe. Quarto período. Então, já vai estar no quarto período. Beleza? Então, esse elemento se encontra no quarto período da tabela periódica. Porque ele determina essa linha horizontal. Então, a camada de valência aqui, ela determina período. E no caso do exemplo, é a mais externa. Coincidindo com o subnível também de maior potencial energético. Quem é aqui o último que nós colocamos? Não foi o 4s2? Então, ele é o mais energético. Tá? Então, não esqueçam, camada de valência determina período. Beleza? E aí, períodos são linhas horizontais. Quando falar em linhas verticais, aí não é período. Aí você tem famílias ou grupos. Olha aqui no caso. Qual é a família? Qual é o grupo? Que são sinônimos, né, pessoal? Família e grupo são sinônimos. Aí tem umas regrinhas aqui para nós. Quando for identificar se é família ou grupo, você tem que saber, ó, eu tenho o grupo A e tenho o grupo B na tabela periódica, tá? Você tem o grupo A e tem o grupo B na tabela periódica. O grupo A vai terminar no subnível S ou no subnível P. Então, JP, quando você fizer a distribuição eletrônica e terminar no subnível S ou no subnível P, vai pertencer a que família? A. A que grupo? A. E se terminar no subnível D ou no subnível F, vai pertencer à família B ou grupo B. Então, quantos subníveis nós temos? 4. Então, 2 para cada grupo. Grupo A. Como que eu sei que ele pertence ao A? Quando terminar a distribuição eletrônica em um desses subníveis. S ou P, A. Se fizer a distribuição eletrônica, terminar em D ou F, é do grupo
B. E o período você já sabe por meio da camada de valência. Beleza? Neste caso, vamos aqui definir com propriedade qual é a família do cálcio. O cálcio tem... Olha só o esquema. Terminou em qual subnível? Dá uma olhada. Terminou em qual subnível? S. Se terminou no subnível S, pertence ao grupo quem? A. Quantos elétrons tem na camada de valência? Ou seja, a última camada é a de valência. Tem quantos elétrons? 2. Só olhar aqui também. Tem quantos elétrons? 2. Então, qual é o grupo? 2A. Por que 2 e o A? Te volto a explicar. Terminou em que subnível? S. Quem? O cálcio. A distribuição eletrônica aqui permitiu que a gente finalizasse no subnível S. Se terminou em S, olha o grupo A. Certo? Grupo A. Não pode ser grupo B. Por quê? Só é B quando terminar em D ou em F. E aqui não terminou em D e nem em F. Ela terminou em S. Quantos elétrons tem na camada de valência? Na última camada aqui. Tem quantos elétrons? 2. 2A. Então, fechou ali o número da família. E ele se encontra em qual período mesmo? Só para dar uma revisada aqui. Ó, se encontra em qual período? Quarto período. E o que é período? Período é a linha horizontal, que representa aqui pela quarta linha horizontal, chamada de período. JP, então, quer dizer que período indica, a camada de valência determina, indica na tabela periódica o quê? Período. Correto? Não é o subnível mais energético. É a camada de valência que determina o período dos elementos químicos. Beleza? Então, pela camada de valência, a última camada, não estou falando o último subnível, não. Estou dizendo a última camada, a mais externa, te leva a determinar período. Agora, para determinar famílias ou grupos, eu tenho que analisar o quê? O subnível mais energético. Para determinar família ou grupo, eu tenho que analisar o subnível mais energético. Se terminar em S ou P, grupo A. Se terminar em D, ou em F, vai pertencer ao grupo B. Beleza? Vamos fazer aqui mais uns exemplos. Então, para determinar período, eu vou pela camada de valência. Para determinar grupos ou famílias, eu vou analisar o subnível mais energético. E muitas das vezes pode coincidir com a camada de valência. Olha esse aqui. Escândio. 21, né? Colocamos ainda agora o 20, agora vamos para o 21. Olha a configuração. 1S, 2. 2S, 2. 2P6, obedecendo o diagrama em ordem crescente. 3S2, 3P6, sempre colocando a distribuição em ordem crescente. Próximo, 4S2. Queridos, até aqui eu tenho quantos elétrons? 20. Até ali você tem 20 elétrons. E qual é o total que você está distribuindo para o elemento químico escândio? 21. Está faltando quanto? 1. Então, agora, 4S2, você vai vir aqui, ó. 3D1. Terminou aqui. Aí não preciso ter o 4P6, não preciso o 5S2. Não tem. Não tem. Por quê? Já totalizou 21 elétrons. Se você analisar a camada K, pega quantos elétrons aqui? 2.
A segunda camada aqui, 2 mais 6, pegaram 8. Terceira camada, 2 mais 6, 8. Com mais 1, 9. E a quarta camada, quantos elétrons? 2. Somando tudo, você tem 21 elétrons. Tudo bem? Olha a camada M aqui com 9. Ela pega até 18, mas aqui ela pegou 9. O N pega até 32, aqui pegou 2. Certo, pessoal? Agora vamos lá, organizar aqui. Camada de valência. Quem é? A gente chama de CV, né? A gente está chamando o C de camada e o V de valência. Quem é a camada de valência? A camada última. Quem é? Vou perguntar para vocês. É o 4s2 ou é o 3d1? A última camada aqui, quem é? Cuidado, hein? É o 4s2. Não vão dizer que a última camada é o 3d1. Se você olhar para essa camada aqui, ó, ela é a terceira camada. Ela não é a última camada. Você, às vezes, pode confundir esse subnível aqui como se fosse a última camada. Querido, é número 3, ó. É a terceira. A última é aqui, ó, 4. Então, a camada de valência aqui é o 4s2. Tá? Eu sempre falo para vocês, eu vou olhar na primeira coluna do diagrama, 4s2. Então, aqui eu tenho a camada de valência. E o que é que a camada de valência, JP, determina? Determina que esse elemento se encontra em qual linha horizontal ou em qual linha, em qual período? No quarto período. Tá? No quarto período da tabela periódica se encontra esse elemento. O cálcio lá não era o 20? Esse aqui não é o 21? Então, esse aqui está na frente um quadrinho lá na tabela periódica. Aumentou um elétron. Agora, subnível mais energético. Agora, você deve estar pensando aqui, ó. Camada de valência já foi. O que é que a camada de valência determina? Período. E o que é que o subnível mais energético vai determinar? Vai determinar família ou vai determinar o grupo. Certo? Então, para determinar ali, ó, a família ou o grupo, eu vou analisar o subnível mais energético. E quem é o subnível mais energético? Agora é subnível. É o mais afastado. Quem é o mais afastado de todos aqui? Quem foi colocado por último? 3D1. Então, o subnível mais energético é o 3D1. Certinho, galera? Então, ó, quando fala camada de valência, é a última camada. Aqui não foi a última camada, aqui é a penúltima. Última, penúltima, penúltima. Então, ali você não tem última. Você tem última na quarta. E o que tem na quarta camada? Só o 4s2. Tá? Então, isso é a camada de valência. E o subnível mais energético? É o subnível mais energético. Ou seja, ele é o mais afastado do núcleo. Tá? É o subnível de maior potencial de energia. No caso é quem? 3D1, porque terminou aqui, ó. 3D1. E o que é que ele vai determinar para nós? Família ou grupo? Olha aqui. Qual foi o subnível terminado? Qual foi o subnível que terminou? D. Ele pertence ao grupo A ou ao grupo B? Para e pensa aí por um minutinho. Isso, muito bem, pertence ao grupo B. Transição, né? Na próxima aula, né, vocês vão poder assistir a classificação desses elementos químicos fazendo retomada da distribuição, para compreender essa classificação. Ó, S ou P pertence ao grupo A. Beleza? Pertence ao grupo A. Terminar em D ou em F vai pertencer ao grupo B. Então, aqui nós temos o grupo B.
E como que eu faço, JP, para encontrar o número que antecede o grupo? Quantos elétrons você tem aqui no subnível mais energético? 1. Quantos elétrons tem na camada de valência? 2. Então, você vai fazer isso aqui, ó. 2 elétrons da camada de valência, mais 1 elétron do subnível mais energético, você vai fazer uma soma, totalizando a família 3B. Ah, JP, meu Deus do céu. Então, toda vez que terminar no subnível D, você vai fazer uma soma. Que soma é essa? É a soma dos elétrons da camada de valência mais os elétrons do subnível mais energético. Somando esses elétrons, você encontra o número que antecede o grupo, 3B. 2 mais 1, 3. E B, você já definiu. Ou F ou D vai ser B, grupo B. E como que eu sei o número que antecede? Porque lá tem 1B, 2B, 3B, 4B, 5B, até o 12B. Você soma, querido, os elétrons da camada de valência com os elétrons do subnível mais energético. Está aqui, ó. 2 mais 1, 3B. Correto? 2 mais 1, 3. E o B você já determinou, porque quando termina em D, você pertence ao grupo B. Não vai dizer que é 1B, não. E nem dizer que é 2B. Não. Você vai sempre realizar esta soma dos elétrons da camada de valência com os elétrons do subnível mais energético. Somou, dá o número correspondente ao grupo B, tá? Certinho? Então, aqui você tem um elemento de transição. Aí eu classifico, né, quanto aos grupos e aos subníveis, né? Transição externa, interna, representativa. Eu volto na próxima aula e explico para vocês também, gravo uma aula específica, mostrando essa classificação. Hoje nós estamos fazendo o quê? Uma distribuição de elétrons, mostrando a importância que a distribuição de elétrons tem, né, para a vida e para entendermos lá a tabela periódica. A camada de valência, ela determina período, que são as linhas horizontais, e por meio do subnível mais energético, determina-se os grupos ou famílias. E aí eu coloquei para vocês aqui uma espécie de esquenta, para você ficar aí, né, já amadurecendo a ideia, o que é o grupo A e o que é o grupo B. E como que eu chego até essa numeração dos grupos. Então, eu fiz aqui esse final, uma provocação para a gente, né, saciar a nossa vontade de aprender a configuração eletrônica, bem como as características que essa configuração nos permite. Muito mais do que isso, né? Tem outras aulas que eu vou gravar para vocês sobre as teorias quânticas, né? Os números quânticos. E aí torna a revisar a distribuição eletrônica, como se fosse assim a tabela, a matemática lá, a tabuada da matemática. E para a química nós temos aqui a tabela periódica para aprender a trabalhar com ela e não decorar. Mais um para finalizar a nossa aula. Sódio, número atômico 11, configurando 1s2, 2s2. Dúvida, olha no diagrama para fazer o treino. Isso aqui tem que treinar, fazer para aprender, ficar craque. 3s1, 2, com mais 2, 4, com mais 6, 10, e com mais este aqui dá 11. Olha aí, terminou aqui, ó. Então, vamos lá. Para finalizar aqui a nossa aula. Camada de valência. Quem é a camada de valência? Aí você responde lá. É a última. E quem é a última camada ali? Eu disse para vocês que a última camada, você olha na primeira coluna. 3s1.
Aqui não é a última, aqui é a penúltima, gente. Então, o último, penúltimo. Então, camada de valência é a última camada. Então, o subnível aqui vai ser o 3s1. A camada de valência é o 3s1. Isso aqui, ó, camada de valência. E o que é que ela determina? Determina que o elemento se encontra no terceiro, o quê? Período. E o que é período? A terceira linha horizontal. Terceira linha horizontal. Tá? Terceira linha horizontal. Ou terceiro período. Agora, queridos, subnível mais energético. Qual que é o subnível mais energético? É aquele que eu coloquei por último e disse que algumas vezes ia acontecer a coincidência. Então, ó, 3s1, igualzinho a camada de valência. Então, o subnível mais energético é o mais afastado. Não quer dizer que é o da última camada, é o mais afastado. Então, quem vai ser ele também? 3s1. Tá? Coincidiu com a camada de valência. Não terminou aqui, ó. Terminou no 3s1. Então, esse aqui, ele é o subnível mais energético. E o que é que o subnível mais energético define? O que é que ele define? Grupo. Grupo ou famílias. E aí? Qual é o grupo aqui, a princípio? É o A ou é o B? Aí você olha comigo. Qual foi o subnível aqui que finalizou? S. Se ele terminou no subnível S, está aqui, ó. Se terminou no subnível S, então ele vai pertencer ao grupo A. Como regra. S e P, A. D e F, B. Então aqui, S pertence ao grupo A. Quantos elétrons tem na última camada? 1. Você pode fazer aqui, ó. K pega 2. A segunda, 2 mais 6, 8. Sempre eu faço para comparar. E o M tem quantos elétrons? 1. Então, qual é o total da família aqui? 1. Porque a última camada tem quantos elétrons? 1. Qualquer coisa eu olho aqui, ó. S1. O próprio 1 aqui, ó, já define o número. E o S, o grupo A. Então, você tem a família ou o grupo 1A. Certo? Valeu! Mais uma revisão de Química com o professor JP, falando sobre configuração eletrônica e a importância que a configuração eletrônica leva à compreensão da tabela periódica, tentando mostrar a localização do elemento tanto em linhas horizontais, chamadas de períodos, como nas linhas verticais, chamadas de grupos ou famílias. Na próxima aula, volto com a classificação desses elementos químicos para vocês. Um abraço do professor JP e até a próxima. Fui!